Caminhar com Deus não é fácil não, hein? Tanta coisa que a gente tem que abrir mão para estar alinhada e obediente à palavra. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso com você, trazendo notícia boa que diz respeito a isso. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, sou nutricionista há 25 anos, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E tô aqui falando de Deus porque para toda mudança que a gente deseja viver, a gente precisa entender que é necessário mexer com o corpo, com a alma e com o espírito. Se a nossa alma, nossos pensamentos e sentimentos não estiverem dispostos a deixar Deus agir, a gente vive uma vida inteira servindo aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos traumas, às nossas crenças. Só que traumas, a gente nem se dá conta que são traumas até você conhecer algumas coisas, algumas funções da mente consciente, mente subconsciente. Eu não sei se você sabe, mas absolutamente tudo que nós vivemos desde quando estávamos na barriga da nossa mãe está registrado no nosso subconsciente, na forma de emoção, não de informação. A informação é racional, só que tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, os caminhos que a gente segue na vida são direcionados pelo subconsciente. 5% da nossa vida é consciente e 95% subconsciente. Só que a gente vive agarrado, direcionado pelas nossas emoções. E Deus tem um caminho muito diferente. Por isso que eu comecei falando que viver obedecendo a Deus não é fácil. Tem uma frase que fala: a vida do crente não é fácil não, porque a gente precisa aprender a abrir mão de servir as nossas emoções para servir a Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu tenho um diário com Deus e eu tô todos esses áudios, eu tô fazendo uma retrospectiva desse diário que começou em 2018. No momento eu tô lendo a parte do meu diário de 2020 e naquela época eu estava vivendo uma situação aguardando o cumprimento de uma promessa de Deus, que no final das contas eu já nem queria mais, de tão difícil que estava. Mas Deus me mandava continuar nesse lugar. E nesse dia, que aqui em 2020, eu anotei que eu estava desejando uma outra coisa, embora eu não fosse mudar de ideia e sair do caminho que Deus me mandou estar. Falei, tudo bem, eu só quero pensar, imaginar um caminho diferente. E de repente eu me dei conta que eu não deveria fazer isso, e eu escrevi que eu não me permiti. Imaginar seria desejar. Desejar algo que não é de Deus, não é a vontade dele para mim. Se eu digo que quero estar no centro da vontade dele, não posso desejar nada que vá no sentido oposto. E aí eu escrevi que, se eu tivesse sob o meu próprio governo, eu já teria resolvido isso do meu jeito. Do jeito que eu sempre resolvi. Mas eu sou uma nova criatura e faço o que agrada a Deus. Espero o presente dele, o cumprimento da promessa que ele me fez. Então, abrir mão todos os dias, muitas vezes, várias vezes por dia, de fazer a nossa própria vontade, de responder as pessoas do jeito que a gente gostaria, de entrar numa conversa de fofoca, de ficar repetidamente dizendo que aquilo é difícil pra gente, que eu vou desistir do meu processo de emagrecimento, que toda vez é assim mesmo, que eu preciso tomar vergonha na minha cara, de frear diante de uma limitação, tipo, eu tenho uma mentoria para nutricionistas e elas estão no momento fazendo um desafio. E na semana que eu dei o desafio para elas fazerem uma live, algumas delas quase tiveram um treco. Então, é um desafio para elas, é a quebra de uma barreira. E a nossa mente impõe barreiras para nós. E a única forma de você ultrapassar essa barreira é você acreditar na sua capacidade de fazer aquilo que é novo, que é diferente. E a única possibilidade da gente acreditar nisso é, conscientemente ou não, saber que o Espírito Santo vai te possibilitar. Tem uma passagem bíblica que eu uso como regra na minha vida. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque várias vezes ao dia eu me vejo diante de situações que eu não tenho condição de ultrapassar, que eu até sei que eu teria condição de ultrapassar, mas vai ser muito difícil, muito duro para mim, eu não quero passar por aquilo. Então a única forma de fazer isso com vitória é deixar o poder de Deus se aperfeiçoar na minha fraqueza. E eu digo com vitória no sentido de que, independente de eu vencer ou não, eu venci. Em que sentido? Vamos supor que eu vou participar de alguma coisa em que eu vá competir com alguém.
não necessariamente um esporte, mas às vezes um cargo numa empresa, ou algo que eu me propus a fazer na minha empresa que precisa ter sucesso, um projeto, uma venda, o que for. Mesmo que o projeto não saia do jeito que eu gostaria, eu não ganho o cargo na empresa, enfim, mesmo que o prêmio humano não venha, o emocional e espiritual já venceu. Quando eu saio da inércia, me sinto capaz de fazer alguma coisa porque estou em Deus e faço, o resultado é o menos importante. Por isso eu vou voltar lá no início, quando eu falei obedecer a Deus não é fácil, mas a recompensa que a gente ganha é uma vitória constante de avanço, independente da promessa já ter se cumprido ou não. E aqui eu quero abrir um parênteses. Essa promessa de Deus foi feita para mim em 2018, nós estamos em 2025, até hoje ela não foi cumprida, mas eu não paro, eu não desisto, eu não saio do caminho, porque todas as vezes que eu senti vontade de sair do caminho, que eu realmente declarei para Deus, para mim chega, não quero mais, já deu, era como se Deus só falasse para mim assim, só descansa, fica aí quietinha, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. E se daqui a pouco, mais uma vez, meu fôlego estava renovado, eu estava novamente no caminho, sem ter saído dele, sem ter desistido. Então, caminhar com Deus é difícil no sentido de que nós precisamos abrir mão da nossa vontade, verdadeiramente. Sabe aquela coisa de faça sua vontade? Muitas vezes, muitas vezes, é da boca para fora. A gente fala que é para Deus fazer do jeito dele, mas a gente quer fazer do nosso jeito. A gente não entrega tudo a Deus. Tem uma passagem que está em 1 Crônicas 28, não me lembro exatamente o versículo, mas ela termina falando assim, é sobre Davi, Salomão, naquela época em que Davi queria construir um santuário para guardar a Arca da Aliança, que era o que representava naquela época a presença de Deus, e Deus falou que não era para ele construir, quem ia construir era Salomão, o filho dele. E termina falando assim, eu te escolhi para fazeres santuário, para guardar a obra de Deus. Atendei tudo, ser forte e faze a obra. Esse atender tudo me chamou muita atenção, porque às vezes a gente só quer atender uma parte. A gente só quer fazer a parte que a gente acha que é importante. Deus nos dá recursos para que nós estejamos capacitados para tudo. Esse exemplo que eu dei do cargo na empresa, ou mesmo de uma competição, ou de algum negócio na sua empresa, quando Deus te fala, você vai ser gerente dessa empresa, você vai ser o diretor dessa empresa, você vai estar em tal lugar. Ele te faz a promessa, te dá a visão, mesmo que todo o cenário seja completamente diferente. Só que além da visão, ele te dá todos os recursos para você se preparar e chegar lá. Aí entra o atender a tudo. E muitas vezes a gente negligencia esses recursos, porque tem a parte de Deus e tem a nossa, só que Deus é tão bom que até na nossa, ele dá tudo, nos dá acesso a tudo que a gente precisa para fazer a nossa parte. Então, aos olhos humanos, aos olhos de quem não faz parte do povo separado de Deus, fazer a vontade de Deus é difícil. Mas para nós que amamos a Deus, e amar é obedecer, fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que nós escolhemos todos os dias. Esse era meu recado para você hoje. Um beijo.